Queria dar início aqui à nossa mesa, convidando a Ellen Coutinho para falar, diretora da Fundação Perseu Abramo. Ellen, você tem 20 minutos, por favor. Olá, pronto. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Vitor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa, nesse momento de Congresso da Juventude do PT. Eu sou Ellen Coutinho, como o Vitor me apresentou, diretora da Fundação Perseu Abramo. Trago aqui uma saudação, um abraço da diretoria da Fundação Perseu Abramo, especialmente do Paulo Okamoto, que pediu que falasse com vocês um pouco sobre a Fundação, sobre o quanto a Fundação está disponível, está à disposição, né, está aberta para contribuir com a juventude do PT. A Fundação, que é esse espaço muito importante para o Partido dos Trabalhadores, que produz conhecimento, produz reflexão política, que tem uma editora que produz publicações e que distribui gratuitamente. O nosso companheiro Matheus, que é do NOP, que está aqui, tem um núcleo de pesquisas que produz pesquisas também para a nossa militância, para a sociedade, tem a cooperação internacional, tem o nosso centro de memória, o Centro Sérgio Buarque de Holanda, que guarda o acervo do Partido dos Trabalhadores. É uma fundação que tem uma disponibilidade vasta de cursos online para quem quiser acessar, que contribui também com a Escola Nacional de Formação Política do Partido dos Trabalhadores. Então, dizer para vocês que a Fundação é um espaço que a JPT, né, Nádia, deve acessar, deve aproveitar, que lá tem muitos instrumentos para contribuir com a formação de vocês e contribuir com a militância de vocês. Era uma coisa que o Okamoto pediu para trazer aqui e dizer que contribuir com a JPT, sem dúvidas, é também uma das missões da nossa fundação. Então, trazer esse abraço em nome dele, em nome de toda a diretoria, dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês. Lá eu sou ligada, eu estou relacionada às atividades do nosso centro de memória. Então, se vocês quiserem acessar o site da Fundação e visitar o nosso acervo digital, é também uma coisa muito interessante. A história do PT, que faz 46 anos ano que vem, né, tem 45 anos agora, é uma história muito bonita e ela serve para a gente olhar como esse partido foi fundado, por quais motivos esse partido foi fundado e o que nós precisamos fazer para que a gente tenha aí mais 45, mais 50 anos de sucesso e contribuição para a sociedade brasileira. Então, acessem o site da Fundação Perseu Abramo, que vocês vão ter acesso também ao nosso centro de memória. E agora eu vou fazer uma fala para falar com a juventude, para a gente falar um pouquinho de futuro, né? Há 10 anos atrás, eu estava num congresso da juventude do PT, sendo eleita secretária estadual de juventude do PT da Bahia. Então, faz 10 anos que eu era secretária da JPT da Bahia, e considero que esse espaço da juventude foi um espaço que contribuiu para a minha formação, para a minha formulação, para a forma como eu vejo o mundo, para a forma como eu milito, como eu me organizo. O espaço da juventude foi, sem dúvidas, um espaço muito importante. E por isso que é um prazer estar aqui de volta, depois de 10 anos, depois da gente ter passado por uma pandemia, né? Depois da gente ter mudado muito. Há 10 anos atrás, em 2015, nós estávamos enfrentando um golpe. A presidenta Dilma estava sendo impeachmentada e nós estávamos realizando aquele congresso. Depois de 2015, nós passamos por momentos muito difíceis. Nós passamos pela ponte para o atraso, que o Temer chamava de ponte para o futuro, né? Mas era a ponte para o retrocesso. Nós vivemos esse governo que foi de extremo retrocesso, depois tivemos a extrema-direita eleita no nosso país. E durante esse tempo nós tivemos muita luta política no nosso país. E a juventude, sem dúvidas, participou das lutas políticas desse tempo. Mas a gente pode olhar agora, 10 anos depois, agora que a gente reelegeu o Lula, né, em 2022, que a gente derrotou parcialmente nas urnas a extrema-direita, mas que ela segue viva, mobilizada, fortalecida, né, em condição de disputa com a gente aqui no Brasil e em condição de disputa no mundo, né, muito forte no mundo, um mundo muito polarizado. A gente olha para esse momento e pergunta qual é a agenda da JPT para esse momento. Acho que neste congresso vocês vão se debruçar sobre isso e no próximo vocês vão se debruçar também no 8º Congresso Nacional do PT. Porque 10 anos depois, qual é a agenda que nós temos de lutas, né? Parte da agenda permanece.
A juventude, assim como lutava em 2015, assim como lutava em 2005 contra o extermínio da juventude negra, permanece mobilizada contra a juventude do PT, permanece mobilizada contra o extermínio da juventude negra. Então, parte dessa agenda permanece. Mas tem uma agenda nova que são vocês que vão dizer qual que é. Qual que é o novo ciclo de políticas públicas que nós precisamos nesse país. Isto é a JPT que precisa debater e que precisa apontar também para contribuir com o nosso programa petista. Eu estava no Congresso da Juventude lá de Salvador, no final de semana passado, no Congresso da Juventude do PT da Bahia, no final de semana passado, e eu disse a eles, tem uma agenda nova, por exemplo, de saúde mental, que há 10 anos ela não tinha o mesmo volume que ela tem hoje para a juventude, né? Essa agenda da escala 6x1 não é uma agenda de 10 anos atrás, ela é uma agenda do agora, do hoje, é uma agenda da JPT hoje. Então, vocês vão precisar dizer qual que é essa agenda de 2025. Vocês vão precisar formular o que nós seremos no futuro, né? Qual é a disputa política que nós faremos no futuro, né? Como é que nós vamos fazer essa disputa por cidadania plena, né? Qual é a agenda desse tempo? Então, essa construção desse novo ciclo de políticas públicas, né? Essa renovação dos sonhos, que é uma coisa fundamental para a gente ter horizonte, né? Porque senão, o que mobiliza a juventude se não são os sonhos, se não é a utopia, né? O que faz a gente caminhar quando a gente é jovem? Então, sem dúvidas, vocês precisam formular, estudar, e disputar este futuro que nós queremos. Disputar, inclusive, internamente no PT, com os nossos mais velhos, este futuro que nós queremos. Nós sabemos como essa disputa se dá dentro do PT. Nós estamos diante da última campanha em que o Lula será o nosso candidato a presidente. Além de um novo ciclo de políticas públicas, de um programa transformador, nós vamos precisar construir também quais serão as lideranças que nós teremos e que nós apresentaremos para o povo brasileiro como as lideranças do PT para dirigir o nosso projeto nos próximos anos. Este é o momento de construção disso e, sem dúvida, a JPT pode contribuir muito na construção disso. Então, como nós na Fundação estamos olhando para isso, nós, na Fundação e a juventude do PT, vão precisar formular o que será este partido daqui há 50 anos. Então, para já ir finalizando a minha fala, eu também pensei em dizer para vocês aqui que vir para um congresso de juventude do PT tem uma coisa muito especial, mas que neste momento, em que às vezes parece ter muita confusão política, eu acho que é fundamental a gente olhar para o que é ser de esquerda, né? Porque essa juventude petista, de esquerda e socialista, também precisará se reafirmar de esquerda e socialista para o próximo período, para construir este programa transformador, esse novo ciclo de políticas públicas que eu falei aqui. A gente vê o Pepe Mujica, viu o Pepe Mujica definir que ser de esquerda é uma postura diante do mundo de construção, né, de justiça social, de igualdade. Não são os símbolos. Ser de esquerda não é a música que você escuta, não é o livro que você leu, não foi o filme que você foi ver no cinema, não é a roupa que você vestiu, não é o cabelo que você usa, por mais bonito que ele seja. Ser de esquerda tem muito menos a ver com símbolos do que com postura diante do mundo. E olhar para isso, para que a gente seja, de fato, uma esquerda transformadora, é fundamental para a juventude petista, né? A Angela Davis olhou para isso, para ser de esquerda, e disse que era ser anticapitalista, ser antirracista, né? Construir uma outra sociedade sem opressões, né? Sem opressão de gênero, uma sociedade com mais equidade. Então, esse é um chamado para a gente olhar para isso e dizer de novo o que a esquerda está apresentando para o nosso país como aquilo que é fundamental para a sociedade em que nós queremos ver. A juventude, ao longo da história, a nossa JPT principalmente, tem esse papel de ser questionador, né, de apontar transformações. Então, para finalizar a minha fala, eu digo para vocês que
É um momento de questionar mesmo, é um momento de sair da burocracia e do burocratismo. Nenhum militante da JPT, nenhuma militante da JPT pode ter como horizonte um cargo, um espaço político. Essas coisas naturalmente acontecem na vida porque nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos militar e trabalhar. Mas é preciso que a compreensão do que é ser militante desse partido, né, do porquê militar nesse partido, esteja muito além de qualquer questão burocrática, muito além de qualquer ocupação de cargo, ocupação de estrutura. Militar nesse partido é militar para transformar o nosso país. Então, uma juventude que não conviva com um governismo apático, que seja uma juventude crítica, que seja uma juventude formuladora, que seja uma juventude que se mobilize, que apresente opinião política, que dispute o partido, porque essa juventude tem autonomia para disputar o partido, e que dispute o governo. Ela é fundamental para ela ser mola propulsora de transformação. Sem isso, nós não teremos grandes transformações. Então, saudar vocês pela realização deste encontro da JPT, 10 anos depois que nós estivemos reunidos presencialmente para eleger uma direção da juventude do PT, para eleger um programa para a juventude do PT, saudar vocês e dizer, vamos juntos e juntas retomar a utopia de transformar o mundo, retomar a utopia de transformar o nosso país. Esse precisa ser o nosso horizonte estratégico, construir o socialismo. Para isso que a gente precisa dedicar as nossas vidas, dirigir, vir de ônibus, de avião, de tantos quilômetros de distância para se reunir com a juventude do Brasil inteira. É para isso, é para a gente perseguir a utopia da gente construir uma sociedade melhor. Um abraço a todos e todas, um abraço da Fundação, e eu fico por aqui.